Boa tarde. Agradeço imensamente pelo convite para estar aqui, nesse importante evento. E para tratar desses temas, crise, infraestrutura, soberania, desenvolvimento, o que trataram também pela manhã, eu trago o tema do sistema da dívida, porque eu tenho certeza que o Ciro e o Rigoto irão abordar mais a questão política. Eu quero abordar a questão do sistema da dívida. E começar falando da questão da crise aqui no Brasil. Mas, antes de entrar propriamente na questão da crise, lembrar que país é o Brasil, né? Nós precisamos lembrar das nossas imensas riquezas. O Brasil não é qualquer país. Nós, apesar da queda do PIB, ainda somos a 9ª economia do mundo. Nós temos a maior reserva de nióbio. Muitos brasileiros e brasileiras nem sabem que mineral é esse, especial, estratégico. Nós temos 98% das reservas de nióbio. E não apuramos nada com isso, a maior parte é contrabandeada. Nós temos a 3ª maior reserva de petróleo, segundo o Sindicato dos Petroleiros, com as últimas descobertas do pré-sal. Podemos passar a ser a maior reserva do mundo. Nós temos a maior reserva de água potável do planeta, a maior área agriculturável, riquezas minerais diversas, terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas, a maior biodiversidade do mundo, extensão territorial, falamos o mesmo idioma, apesar da nossa dimensão continental. Isso é uma tremenda riqueza. Muitos de vocês já devem ter ido à Bélgica, um país do tamanho de Alagoas, falam 3 línguas e são inimigos. Chegaram a ficar 2 anos sem presidente da República por causa dessa disputa. Clima favorável, potencial energético, industrial, comercial, riqueza humana e cultural acima de tudo. Gente, esse é o nosso país. Agora, essa é a realidade palpável, concreta. Mas qual é o cenário? Vejam bem que nós vamos fazer uma comparação entre realidade e cenário. Isso precisa ficar muito presente. O cenário é de crise. Não é de hoje, mas atualmente uma crise econômica que a gente fala que ela é seletiva, porque alguns setores não estão em crise, os bancos, por exemplo, nunca lucraram tanto neste país. Mas a economia real, né, nós estamos aí com queda na indústria, né, desindustrialização, a indústria já ocupou quase 30% do nosso PIB, agora ocupa menos de 9% e está caindo. Queda no comércio, desemprego recorde, perdas salariais, privatizações, encolhimento do PIB em quase 4%. O PIB encolheu 3,8% em 2015. E, junto com isso, uma crise social, lógico, o desemprego, tudo isso provoca danos sociais, uma crise política e ética impressionante, uma crise ambiental. Haja vista o crime cometido em Mariana, o maior desastre ambiental do mundo. E o remédio para tudo isso, qual tem sido? Ajuste fiscal. Cortam-se os gastos sociais, cortam-se os investimentos, propostas de aumento de tributos, privatizações e, no meio disso tudo, o crescimento acelerado da dívida pública. Então, nesse ambiente de cenário de crise para a economia real, nós estamos detectando diversos avanços do capital financeiro. Aqui eu listei alguns. Primeiro, os juros elevadíssimos, sem justificativa técnica, política, jurídica, econômica, não há justificativa. É uma opção de destinar riqueza para o setor financeiro nacional e internacional. Elevação do lucro dos bancos. Eu coloco até a foto ali. Agora, nas minhas palestras, eu dei para colocar fotos.
O abuso na utilização de mecanismos financeiros. O tal do swap cambial, vocês devem ter visto nos jornais, o prejuízo do Banco Central nas operações de swap, como se fosse uma fatalidade. Não é fatalidade. Eu vou até tomar um minuto para explicar isso, porque a gente tem que ir derrubando esses mitos, né? O que é o tal do swap cambial? É muito simples. Todo mundo se lembra que o dólar estava em R$2? E todo mundo sabia que o dólar ia subir. Porque o próprio Estados Unidos havia anunciado que ia fazer um processo de valorização da sua moeda. Então, o dólar ia subir. O Banco Central, então, disse para o mercado financeiro que queria comprar dólar para se aproveitar da valorização. O que ele disse? Não compre dólar, não. Assine esse contrato aqui comigo. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Sem limite. Então, foram centenas de bilhões de contratos. Um prejuízo em um ano de cerca de 200 bilhões de reais. Em um ano. De setembro de 2014 a setembro de 2015. Os resultados negativos somados dão exatamente 207 bilhões de reais. Eu pergunto para vocês, alguém sabe como que o Banco Central pagou isso? Gerando dívida pública. Pediu para o Tesouro Nacional, emita títulos. E o Tesouro emite, entrega para o Banco Central paga. O que nós recebemos nessas operações de swap? O que nós recebemos? Nada. O Banco Central pagou a variação do dólar, principalmente para o mercado financeiro. E essa operação gerou 200 bilhões de dívida pública. E a partir do momento que a dívida é gerada, aí vem em cima dela os maiores juros do mundo, encargos, e corta saúde, educação, etc, 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 verba para estados e municípios, porque a dívida tem que ser honrada. Abuso nas operações compromissadas, que é outra coisa que eu faço questão de explicar, porque é muito importante, que é uma das principais travas da nossa economia hoje. Isso aí é uma política monetária super errada, imposta pelo FMI ao Brasil. O que significa isso? O Banco Central estabelece para o Brasil uma base monetária. Base monetária significa o volume de moeda em circulação e o volume de depósitos à vista. Então, é o dinheiro circulante no Brasil. O Banco Central estabelece uma base monetária de apenas 5% do PIB. É ridiculamente baixa. Por quê? Todos os outros países que têm economia comparável à do Brasil, as grandes economias do mundo, a base monetária chega a 40% do PIB. Então, aqui no Brasil é 5%, então não tem dinheiro para nada. E todo recurso que chega no sistema bancário, que supera esses 5%, o que faz o Banco Central? Retira esse dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. Vocês têm ideia qual o valor de dívida nesse tipo de operação atualmente? R$1 trilhão. 1 trilhão. Os juros dessas operações são calculados diariamente e são pagos em dinheiro. Não podem ser pagos com novos títulos como o restante da dívida. Estão sendo pagos. Não poderia também não, mas estão pagando. Então, qual é o dano dessa operação para a economia? Na parte pública, todo o sufoco para fazer o ajuste fiscal está indo para pagar para os bancos em dinheiro esses juros. E, para a economia, aqui, como sindicatos de engenheiros, etc., pode ter empresários aqui, o que vocês acham que aconteceria se esse 1 trilhão que o Banco Central enxuga e esteriliza estivesse no caixa dos bancos? O que aconteceria? Os bancos iriam ficar com esse dinheiro parado? Eles iam querer emprestar.
Mas ninguém quer pagar os 200%, até 400% de juros que eles querem cobrar. O que aconteceria? O juro teria que cair, senão eles iam ficar com dinheiro na gaveta, sem render nada. Eles iam preferir ganhar pouco, reduzir juros e ganhar pouco, do que fazer isso. Nós já conseguimos que parlamentares apresentassem requerimentos. Qual a justificativa? Qual a motivação? Todo ato público tem que ser motivado. Qual a motivação para 1 trilhão em operações de mercado aberto ou compromissadas? Não há. Então, diante do volume de pedidos, sabe qual é a saída? Ontem o ministro falou nisso lá no Congresso. Criar uma lei para remunerar a reserva bancária. Então, vamos parar de emitir título da dívida para fazer a troca, para justificar o pagamento de juros sobre título da dívida. Vão parar com isso, mas vão criar uma lei para remunerar a reserva bancária. De novo, qual a motivação para remunerar a reserva bancária? Sobra de caixa de bancos, trocando em miúdos? Se faltam recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, para investimentos em transporte, etc, etc. Por que eu estou detalhando essa situação? Porque essas operações, gente, só esses 2 exemplos, aqui tem 1 trilhão de dívida, aqui em 1 ano tem 200 bilhões de dívida. Mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida. E todos nós estamos pagando. Então, nesse ambiente de crise, o tributo que está lá colocado para ser recriado é a CPMF. Não é a regulamentação sobre grandes fortunas, não é a tributação sobre o lucro distribuído, sobre remessa para o exterior e etc. O que está na pauta é a elevação da desvinculação da receita da União de 20% para 30%. A independência do Banco Central. Se vier isso aqui, já tem uma PEC no Senado, 43. Se vier essa independência, aí vai ficar muito mais difícil resolver os problemas aqui no país, porque aí nós estaremos entregando de vez o Banco Central para o sistema financeiro. Porque hoje, se tivéssemos um presidente da República efetivamente estadista, bastaria chegar no Banco Central e dar ordem. Dar ordem para resolver a questão dos juros e desse tipo de operação, simplesmente acabar com a farra. É disso que se trata. Colocar o Banco Central para voltar a ser o Banco Central do Brasil, porque ele está sendo o Banco Central dos banqueiros, né? Só para dar mais um exemplo dessa situação da dívida pública, sem justificativa, agora em março, nesse mês, nós emitimos $1,5 bilhão de dívida externa, com juros de cerca de 8% ao ano. Aí nós fomos investigar para onde foi o dinheiro. Sabe para onde foi? Para ser somado às reservas internacionais, que não rendem nada para o país. E nós já temos $370 bilhões de reserva. Emitimos mais $1,5 bilhão para ser somado a uma reserva que não rende quase nada ao país, mas nós vamos pagar 8% sobre ela. Qual é a lógica? É por isso que nós falamos que existe um sistema da dívida, né? Em relação à crise, né? Muita gente situa a crise na gastança, nos servidores públicos e etc. O rombo, gente, das contas públicas está na parte financeira, está na dívida pública. Eu falei que agora eu tenho tirado fotos, né? Não preocupa de entender todos esses números, não. Só vou mostrar 2 aqui. Esse quadro é o quadro do Banco Central para títulos públicos federais, ok? Tá vendo aqui títulos emitidos? 2015. Qual era o valor em janeiro? 3,2 milhões. Mas o quadro é em milhões. Então, são 3 trilhões. O volume de títulos da dívida interna em janeiro de 2015 estava em 3,2 trilhões, ok?
Nós chegamos no fim do ano a 3.937. O que significa isso? Em 11 meses, porque isso aqui é 31 de janeiro, de 31 de janeiro a 31 de dezembro, a dívida interna cresceu 732 bilhões de reais. Se a dívida fosse o que em geral as pessoas acreditam, ou seja, só existe uma dívida se há uma entrega, correto? E esse é o significado da palavra dívida para a gente, não é isso? Se a dívida pública funcionasse dentro dessa lógica, nós teríamos recebido em 2015 732 bilhões de reais. Se nós tivéssemos recebido essa quantia, nós estaríamos em crise? Estariam faltando recursos para investimentos? Qual é a contrapartida dessa dívida? Né? A maior parte está indo para pagar juros. E as taxas de juros brasileiras são abusivas. A Selic está em 14,25% desde meados do ano passado. Mas os títulos são negociados a taxas muito superiores. Por exemplo, em 21 de janeiro foram negociados títulos a 16,81%. Isso é insustentável. E por que isso acontece? Porque o Tesouro Nacional emite os títulos, o Banco Central leiloa. E quem pode participar do leilão? Um grupo seleto de 12 dealers, assim que eles são chamados, desculpa a palavra em inglês, mas é assim que eles são chamados, inclusive no site oficial. Vocês já viram o jogo de pôquer? Quem é o dealer no jogo de pôquer? É o dono das cartas, é quem manda no jogo. Aqui também. Por quê? O Banco Central oferece os títulos e eles ficam lá. Eles não compram. Eles só compram quando a taxa chega no patamar que eles querem. Então, a Selic já está absurdamente alta e eles ainda exigem muito mais. E qual é a desculpa que o governo dá para nós, que pagamos a conta desse patamar abusivo de juros que não tem comparação internacional? Não tem justificativa. Qual a justificativa? Primeiro, que os juros altos seriam para controlar a inflação. Só que juros não controla o tipo de inflação que existe no Brasil. A nossa inflação é provocada principalmente pelo aumento abusivo dos preços administrados. Vocês viram que ano passado só a energia subiu 54%. Nós temos telefonia caríssima, gasolina caríssima, todas as tarifas no Brasil são caríssimas, principalmente depois das privatizações, né? E subir juros vai fazer baixar o preço da energia? Vai fazer baixar o preço do alimento por conta de uma política agrícola totalmente equivocada também? Não resolve, gente. É uma desculpa para remunerar o capital. A outra desculpa para controlar a inflação é a base monetária restrita, aquela que eu expliquei, que enxuga o volume de moeda para controlar a inflação. Ora, mentira. Quer ver um exemplo? Se esse recurso, esse 1 trilhão, em vez de ser enxugado pelo Banco Central, se estivesse nos bancos, sendo direcionado para investimentos, em energia, por exemplo, não teria faltado energia. Energia estaria muito mais barata, não teria subido 54% ano passado e não teria provocado essa inflação. E nós não estaríamos em desemprego. Então, é uma política totalmente errada. Nós passamos a ser um país que não emite moeda, enxuga moeda, mas emite dívida à vontade. E aí os bancos emprestam à vontade, a taxas altíssimas, amarrando, travando. Quantas indústrias quebraram porque não deram conta das suas dívidas, dos juros de suas dívidas? Então, sobre esses instrumentos, recentemente eu publiquei um artigo, o Banco Central está suicidando o Brasil, parafraseando o Piketty, que fala que seria um suicídio o Banco Central não utilizar os instrumentos de política monetária, que é reduzir juros e emitir moeda. Aqui, o Banco Central, além de não fazer isso, faz o contrário, né? Quem que está pensando essas políticas? Totalmente
avessas aos interesses nacionais. Nós fomos pesquisar e encontramos. Encontramos documentos como esse aqui, que eu tirei a foto também, um acompanhamento detalhado de implementação de políticas, assinado pelo FMI, pelo Banco Mundial. Eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas essas telas depois ficam à disposição de quem quiser, viu, gente? Nosso material é todo de livre utilização. Vocês podem acessar aqui, certamente vocês vão disponibilizar, e também na página da Auditoria Cidadã. Mas eu só queria chamar a atenção que está nesse documento a exigência de aprovação de lei assegurando a autonomia do Banco Central, a perseverança com a política de controle inflacionário com metas, referindo-se ao juro alto, à base monetária restrita, tudo aquilo. Tá? Bom, o resultado dessas políticas é esse. Esse é o nosso orçamento federal executado em 2014. Para a dívida pública, juros e amortizações, foram destinados nada menos de 45,11%. Para a saúde, 3,98%. Para a educação, 3,73%. Para todos os estados e municípios, são 26 estados, Distrito Federal, mais de 5.500 municípios, 9,19%. E para a dívida, 45%. Que federalismo é esse? Né? Ciência e tecnologia, que é a mola mestra do desenvolvimento, 0,28%. Saneamento, em tempos de zika, chikungunya, etc., 0,02%. Se olharmos todas essas áreas, energia, 0,04%. Indústria, 0,1%. E a Previdência ainda tem 21,74%, graças à vinculação constitucional que querem desmontar. E não é à toa, é por isso que todo dia os grandes meios de comunicação atacam a Previdência. Falam de um déficit que não existe. Se existisse déficit, para que DRU? Para desvincular a receita. Então, eles encontram o déficit fazendo uma conta errada, que depois a gente pode detalhar melhor no debate, mas eles olham só a contribuição do INSS e comparam com toda a despesa da Previdência. Quando a Constituição diz que a Previdência, junto com a saúde e com a assistência, fazem parte de um sistema integrado que é a Seguridade Social. E a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. As empresas sobre o lucro, os trabalhadores e empregadores sobre a folha, a sociedade em geral sobre o consumo. E a sociedade em geral estão aí os trabalhadores, que um dia vão se aposentar. Então eles fazem uma conta torta, pegam só o INSS, a arrecadação do INSS e a despesa da Previdência. Uma conta totalmente errada. Mas por que esse ataque à Previdência? Primeiro porque querem privatizar, porque os fundos privados de previdência privada estão crescendo e gerando muito lucro para os bancos, porque são regras de mercado, eles não têm compromisso nenhum. Lá na frente eles podem simplesmente dizer, o fundo quebrou. E pronto. Não é? E aqui, de onde eles vão tirar mais recurso ainda para a dívida? Do saneamento, que recebe 0,02%? Não, eles querem tirar da Previdência, que ainda tem quase 22%. Nós ainda não divulgamos o gráfico do orçamento de 2015, porque detectamos uma diferença de quase R$500 bilhão. Isso é muito sério. Entre as receitas realizadas em 2015, informadas no portal da Transparência, divulgado pela CGU, Controladoria Geral da União, e as despesas de 2015 divulgadas no sistema CIAF de contabilidade oficial. Gente, uma diferença de 480 bilhões a favor, está sobrando receita. E todas as notícias não falaram em déficit ano passado? Isso é tão sério que nós apresentamos pedido de informação com base na Lei de Acesso à Informação para a Secretaria do Tesouro e para a CGU. Passados os 20 dias da LAI,
nos pediram prorrogação de prazo de mais 10 dias. Ficamos até satisfeitos, quer dizer, estavam apurando. Depois dos 30 dias, qual foi a resposta? A pergunta de vocês está genérica, não vamos responder. E a nossa pergunta não foi genérica, foi muito simples. A nossa pergunta foi só isso. Nesse site oficial tem X, nesse outro site oficial tem Y, tem uma diferença aqui de 480 bi. Onde está esse valor? Foi gasto em alguma rubrica? Está guardado? Não nos responderam. Então, a gente já recorreu, mas a gente já começou a denunciar. Bom, por que eu estou colocando tudo isso? Uma das principais contribuições da auditoria cidadã, de acordo com o nosso entendimento, foi identificar que existe um sistema da dívida. Sistema da dívida, o que é isso? É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser um mecanismo de investimento, de aporte de recursos ao Estado, o endividamento público tem funcionado como um mecanismo de contínua retirada de recursos públicos para transferir para o setor financeiro privado. Tá? Isso fica evidente ano passado, gente. Num ano em que nós tivemos queda na indústria, no comércio, no emprego, no PIB do país, tudo caiu. Como é que o lucro dos bancos aumentou ainda mais? Se os bancos são uma atividade de prestação de serviço que deve acompanhar a economia. Não há mágica, tá na cara, está havendo uma transferência de renda por meio daqueles mecanismos, utilizando a dívida pública. Né? Esse esquema do sistema da dívida se reproduz internacionalmente, já vimos isso no Equador, na Grécia, em todos os países onde tivemos oportunidade de olhar, na Argentina, e internamente, em âmbito dos estados e municípios, como eu tenho certeza que o nosso colega Casaroto já deu conta de expor essa manhã, então não vou entrar na questão dos estados. A principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida. As dívidas são geradas e não há contrapartida para o país. Quem se beneficia é o setor financeiro. Como opera o sistema da dívida? Nós representamos o sistema da dívida por meio de uma série de engrenagens. Por quê? Um vai movendo o outro. O sistema da dívida pauta o modelo econômico, de tal forma que o objetivo do nosso modelo econômico não é pleno emprego, desenvolvimento socioeconômico. Quais as metas do nosso modelo econômico? As metas estéreis de superávit primário, meta de inflação que não combate a inflação que a gente tem aqui, né? Tudo para beneficiar, para gerar os privilégios financeiros para o sistema da dívida. O sistema utiliza um sistema legal. Esse legal aí deveria estar até entre aspas, porque nem sempre é tão legal assim. Votado por um sistema político fortemente financiado pelo setor financeiro. A corrupção é interessantíssima para o sistema da dívida. Não só porque ela é intrínseca ao próprio modelo, é ou não é um ato de corrupção essa geração de dívida nessas operações de swap cambial para transferir recurso para o sistema bancário? Isso é um ato de corrupção. Essa compromissada também. Agora, essa corrupção que sai nos jornais é interessantíssima para esse sistema. Porque hoje, se perguntarmos aos brasileiros e brasileiras por que o Brasil não dá certo, quantas pessoas vão dizer que é por causa do sistema da dívida? E quantas pessoas vão dizer que é por causa do mensalão, do petrolão e etc. Então, a corrupção faz parte, a grande mídia pouco ou nada aborda o sistema da dívida e os organismos internacionais são os gerentes desse sistema. O resultado é uma dominação financeira com graves consequências sociais. Aqui eu tenho uma lista de mecanismos que geram dívida, eu já falei do swap, da compromissada e tal. O mais importante, gente, hoje, além do swap, da compromissada, é esse mecanismo aqui, ó, que está transformando grande parte dos juros em amortizações. Nesse desenho aqui, vocês veem isso, ó, esse aqui é o estoque dos títulos da dívida. Aqui é como se fossem os juros nominais. O que nós descobrimos desde a CPI da dívida em 2009 e 2010?
Está sendo feita uma atualização monetária paralela de todo o estoque da dívida, e essa atualização, ela é reduzida do volume de juros e ela é transformada aqui em capital. Por que estão fazendo isso? Porque, de acordo com o artigo 167 da Constituição, é proibido emitir título para pagar despesa corrente, como salários, gastos em geral, etc. Com essa manobra aqui, isso aqui, gente, é a mega pedalada de bilhões, centenas de bilhões. E ela acontece, pelo menos, desde 1994, tá? Desde o Plano Real. O resultado disso é, nós temos hoje uma dívida externa de 555 bilhões de dólares, bruta. Não vai dar para falar da geração dela desde a ditadura militar, mas é importante realçar a estatização de dívidas privadas, a suspeita de prescrição da dívida e a transformação assim mesmo em títulos no Plano Brady, que foram utilizados para comprar as empresas privatizadas, né? A dívida interna, que explode a partir de 94, principalmente por causa daquele mecanismo da atualização monetária automática, mensal, cumulativa, e já atinge quase 4 trilhões de reais. Tudo isso que nós estamos falando aqui não teria a menor importância se não tivesse impacto social. E o impacto é brutal, inaceitável. Um dos países mais ricos do mundo é considerado o mais desigual, 79º no ranking dos direitos humanos, penúltimo no ranking da educação entre os países da OCDE, 128º no crescimento econômico. Nós queremos saber que dívida é essa. Quanto realmente tomamos emprestado, quanto já pagamos, onde foi aplicado o recurso, e só uma auditoria poderá responder. Temos que denunciar a omissão de todos os órgãos de controle. Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público, olham tudo, menos a dívida. E não é por falta de competência dos seus servidores, não, muito pelo contrário, mas não entra na pauta. Tá? Temos que denunciar também a desobediência a princípios constitucionais da transparência e motivação. Qual é a transparência que nós temos se nós nem sabemos quem detém os títulos da dívida pública? Isso é considerado sigiloso aqui no Brasil. Não sabemos quem detém os títulos. O Banco Central chegou a responder na CPI que não sabia com quem estariam os títulos, porque os títulos são vendidos para os dealers e os dealers vendem no mercado secundário. Aí nós perguntamos, espera aí, se vocês não sabem, para quem vocês estão pagando os juros? Claro que sabem, mas não revelam. Por que compramos títulos da dívida externa antecipadamente com ágio que chegou a 70%? Quem faz isso? Paga uma conta adiantada e paga ágio de 70%. Fizeram isso em nosso nome. Quais dívidas externas foram transformadas em pública? Quem são os beneficiários do swap, que ganharam 207 bi em um ano? Quem são os beneficiários das operações de mercado aberto? E etc. Né? Esse outro gráfico aí é o do lucro dos bancos, que eu já mencionei, né? Um lucro em 2014 foi superior a 80 bilhões de reais. Em 2015, apesar da queda em toda a atividade econômica, aumentou ainda mais. A auditoria está prevista na Constituição, até hoje não foi realizada. O principal passo aqui no Brasil foi a CPI. Desde 2010, os processos administrativos estão no Ministério Público e nada acontece. O Equador fez auditoria e mostrou que é possível enfrentar o mercado financeiro. O presidente tomou a si um ato soberano com o resultado da auditoria, falou, eu recompro esses títulos por 30% do valor. O céu não desabou, o mercado financeiro entregou os títulos, ele anulou 70% da dívida, e o resultado, ó, esse aqui é o último gráfico, viu, André? O resultado é esse aqui, ó. Sempre o gasto com a dívida era o triplo do gasto social. A partir daqui do enfrentamento, após a auditoria, pela primeira vez o gasto social supera o gasto com a dívida. E quando ele anula 70%, olha aqui para onde veio o gasto com a dívida,
e o gasto social foi aumentando. Aqui o gasto com a dívida aumenta, o que é importante, porque dizem que quem fizer uma coisa dessa nunca mais tem crédito internacional. Mentira, tiveram. Então, é isso. A estratégia de ação que a gente quer propor é o conhecimento dessa realidade. Por isso que nos esforçamos com publicações populares, cursos, vídeos, etc. Queremos criar uma mobilização consciente, corrigir as distorções do modelo tributário, criar uma frente parlamentar. Chamamos todas as pessoas para participar do núcleo da Auditoria Cidadã. Aqui em Porto Alegre nós temos um núcleo, estou vendo aqui o Josué, o Amauri, o Casaroto, muitas pessoas amigas aqui que participam do núcleo, que dirigem o núcleo aqui. Temos o curso à distância, nós precisamos reivindicar a auditoria com participação cidadã. E nesse momento estamos com a campanha pela derrubada do veto. Porque nós conseguimos incluir a auditoria no plano plurianual e Dilma vetou. Não é nem a convocação da auditoria ainda, é só a inclusão no plano. Foi vetado. Então, nós estamos com essa campanha, convidamos a todos para assinar, enviar mensagem para os parlamentares. Nossas publicações, né, estão à disposição e agradeço, peço desculpas que eu passei do tempo, André. É urgente e necessário sair do cenário de escassez. É preciso ter muito presente na nossa mente que a escassez é cenário e viver na realidade de abundância, que é a realidade do nosso país. Nós temos que reivindicar isso e garantir vida digna para todas as pessoas. Muito grata.